E aí, pessoal, vamos dar continuidade à resolução da nossa prova do Enem de 2009, prova amarela. Hoje vamos resolver questão 144 e 145. Questão 144 diz o seguinte: a música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais conforme a figura seguinte. Aí tem a figura semibreve, 1, mínima 1,5, semimínima 1/4, cocheia 1/8, semicolcheia 1/16, fusa 1/32, semifusa 1/64. Um compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais em que a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Por exemplo, se a fórmula do compasso for 1/2, poderia ter um compasso com duas semimínimas, ou uma mínima, ou quarto colcheias, sendo possível a combinação de diferentes figuras. Um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4, poderia ser preenchido com 24 fusas, 3 semimínimas, 8 semimínimas, 24 colcheias e 12 semimínimas, 16 semimínimas ou 8 semicolcheias. Bem, então vamos lá. Questão 144. Questão 144. Vamos lá. Ele quer saber um trecho musical com 8 compassos, cuja fórmula é 3/4. Então, são 8 compassos, cuja fórmula é 3/4. 8 compassos, fórmula 3/4. Então, 8 vezes 3/4 vai dar 8 vezes 3, 24, sobre 4. 24 dividido para 4, 6. Significa que esse trecho musical tem que ter uma somatória de 6. Ou seja, quando você somar todos os compassos, você vai ter que ter 6 como resultado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada alternativa e verificar qual delas vai dar 6. Para isso, a gente precisa ter em mente o seguinte: a semibreve, que eu vou chamar de SB, a fórmula dela é 1. A mínima, 1/2. A semimínima, 1/4. A colcheia, 1/8. Semicolcheia, 1/16. A fusa, 1/32. E a semifusa, 1/64. Então, essas são as fórmulas que a gente vai usar na nossa conta. A letra A fala em 24 fusas. Então, vamos verificar aqui a letra A. 24 fusas. Então, 24 vezes a fórmula da fusa, que é 1/32. 24 vezes 1/32 vai dar 24/32. Esse número aqui, claramente, vai ser menor do que 1, porque você tem um numerador menor que o denominador, ou seja, não vai chegar nem perto de 6. Então, a letra A está errada, é falsa. Letra B. A letra B diz que é 3 semimínimas. Então, 3 vezes o valor da semimínima, que é 1/4. Que vai dar 3/4. Claramente, isso não é 6. Então, a letra B também está errada. Letra C fala em 8 semimínimas. Então, 8 vezes 1/4. Vai dar 8/4, que dá 2. Que também é falso, não deu 6. Letra D. 24 colcheias. Então, 24 vezes a fórmula da colcheia, que é 1/8. E 12 semimínimas. Semimínima, a fórmula é 1/4. Então, 12 vezes 1/4. Então, 24 vezes a fórmula da colcheia, mais 12 vezes a fórmula da semimínima. Então, vai ficar 24/8, né? 24 vezes 1, 24/8, mais 12 vezes 1, 12/4. Que é igual. 24 dividido por 8 dá 3, mais 12 dividido por 4 dá 3. 3 mais 3 dá 6, ó, que deu exatamente o resultado que a gente tinha que encontrar. 6. Logo, a resposta correta é a letra D. Então, pessoal, vamos para a questão 145 agora, que diz o seguinte:
As figuras a seguir exibem um trecho de um quebra-cabeças que está sendo montado. Observe que as peças são quadradas e há 8 peças no tabuleiro da figura A e 8 peças no tabuleiro da figura B. As peças são retiradas do tabuleiro da figura B e colocadas no tabuleiro da figura A na posição correta, isto é, de modo a completar os desenhos. Então tem aí a figura A e a figura B. É possível preencher corretamente o espaço indicado pela seta no tabuleiro da figura A, colocando a peça. Ele quer saber qual peça a gente vai colocar, se a gente vai colocar a peça 1 ou a peça 2 lá na figura A, e como é que a gente vai colocar essa peça. Se a gente vai girar no sentido horário ou no sentido anti-horário, qual ângulo que a gente vai precisar girar. Então, olhando aqui para o local onde vai ser colocado a peça, a gente verifica duas coisas. Que a parte lateral do quadrado, desse quebra-cabeças, toda a lateral dele não tem figura nenhuma. Então, toda a lateral não pode ter figura. Então, nessa parte de baixo da peça aqui, não pode ter figura e você vai ter um cinza mais escuro. Ó. Se você reparar, a parte de baixo aqui é um cinza mais escuro. E para completar o quebra-cabeça, aqui do lado tem que ser uma peça com uma figura quase em marca d'água. Então, você tem que ter uma figura com marca d'água do lado direito e na parte de baixo você vai ter que ter um cinza escuro, certo? Quando você olha para a peça 1 não vai ter essas duas características, não é? Que é o cinza escuro de um lado e a marca d'água do outro. Você tem 3 lados em que você tem uma figura muito nítida. Então, a gente já sabe que não vai usar a peça 1. Então, vamos olhar para a peça 2. A peça 2, aí sim, nós temos o cinza escuro aqui do lado esquerdo e nós temos uma peça com marca d'água na parte de baixo. Apesar da figura não estar muito nítida de ver, mas ali é uma marca d'água. Então, a gente já sabe que vai precisar usar a peça 2. Agora, vamos ver para que lado a gente vai girar, se é no sentido horário ou anti-horário. A marca d'água, ela tem que estar do lado direito e ela está embaixo. Então, se eu quero colocar ela do lado direito, eu tenho que girar nesse sentido. Esse sentido é contrário dos ponteiros de relógio, ou seja, eu tenho que girar no sentido anti-horário. Então, vou usar a peça 2 e girar no sentido anti-horário. Como eu vou precisar dar só um giro em que essa parte de baixo vem para a parte direita aqui, eu vou girar só 90 graus. Então, perceba que esse giro vai ser apenas de 90 graus. Então, eu vou usar a peça 2 girando 90 graus no sentido anti-horário. Então, a alternativa correta é a letra C.